Boa noite. Tenho uma grande honra em estar aqui na Câmara Legislativa, uma Câmara que chegou aqui para a gente dando cidadania ao brasiliense. Quero agradecer ao deputado Thiago Manzoni, ao Saulo Diniz, a nossa secretária abençoada no Instituto, que tem um convênio com a gente. Nós temos lá, há 26 anos, nós temos alunos que fazem o curso lá, e recentemente a secretária Elvia Paranaguá nos confirmou o convênio. A deputada Bia Kiss, que é a nossa queridíssima representante na Câmara, e o nosso secretário de Cultura, que também tem cuidado bem do Instituto. Esperamos que possamos resolver essas questões. No início da fala do deputado, e na fala também do acadêmico Saulo Diniz, o deputado falou sobre uma celeuma que há sobre a fundação do Instituto. Não é assim, não há uma celeuma com relação a isso. O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, efetivamente, foi fundado em 3 de junho de 1964, em pleno período ditatorial. Mas nós temos uma história que também veio e que nós estamos buscando que não fique apagada na história do Instituto, que é a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek em 8 de dezembro de 1960, na fronteira do seu mandato. E isso ficou, durante muitos anos, esquecido desse personagem importantíssimo da cidade, que, afinal, não fundou somente o Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, fundou Brasília. Então, não há nenhuma celeuma que possa prejudicar isso. Só não se pode, historicamente, a função do Instituto é essa, esquecer que a origem do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal está marcada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, fundado pelo presidente Juscelino. Isso é um esclarecimento que o Instituto Histórico está buscando, e a menção a essas questões estão também, com o nosso acadêmico Saulo Diniz, estão também representadas historicamente nos cartórios publicados no Diário Oficial, e que, infelizmente, não pôde seguir o seu caminho por uma série de circunstâncias políticas e falta de recursos. Mas estamos lá, o Instituto, que é a história de Brasília, é a história do Distrito Federal. Eu gostaria de mencionar isso sem buscar nenhuma contradição nessas coisas. É uma evidência a história é evidente. Isso é um dilema que afligiu em demasia os historiadores, com os quais convivo de perto há mais de uma década. É definir quando os fatos começam, por onde seguem e quando terminam. A biologia tem o mesmo dilema em definir, afinal, quando começa a vida, na concepção ou no nascimento. Os cristãos acreditam que seja na concepção, quando a alma, o espírito, toma conta do ser. Os materialistas preferem optar pelo nascimento. No caso da história, quando teve início o Brasil?
no tempo em que esse imenso território era ocupado só pelos indígenas, os povos primitivos, com a chegada dos portugueses em 1950, ou com o Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, quando o sonho de uma nação independente foi institucionalizado. Em outras palavras, as coisas começam quando sonhadas e quando materializadas. Quem é mais importante? O arquiteto que imagina ou o pedreiro que assenta o tijolo? Em palavras acadêmicas, os historiadores resolveram esses supostos dilemas há um século, quando passaram a considerar a história como um processo em construção, buscando compreender o sentido geral dos acontecimentos e evitando longos sobre datas e nomes. Faço essa introdução porque, recentemente, passamos pelo dilema de avaliar, afinal, em que momento começou nossa instituição. Em 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek sonhou e criou o Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, ou em 1964, quando um grupo de pioneiros amigos de Juscelino materializou o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Esse dilema, na verdade, não existe, como mencionei antes, pois somos resultado da materialização de sonhos e ideais. Tomo emprestado as palavras de Shakespeare: a vida é feita da mesma matéria dos sonhos. No caso da nossa instituição, a 8 de 1960, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico de Brasília. Juscelino, que ainda era presidente da República, assinou a ata de fundação junto com o arcebispo Dom José Newton e um grupo de magistrados que haviam se mudado para a nova capital. Como o ministro Júlio Barata, a ata do Tribunal Superior do Trabalho, a ata foi publicada no Diário Oficial da União. Em 1962, houve uma grande assembleia quando foram incorporados novos membros, a começar pelo urbanista Lúcio Costa, que dispensa apresentações. Na conjuntura política eram tempos conturbados. Assim, o Instituto foi idealizado por JK, permaneceu em sua fase de gestação. O Instituto Histórico e Geográfico de Brasília representa um sonho, o ideal de criar na capital da esperança uma instituição que fizesse parte de um sistema maior, iniciado em 1838, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi dentro do IHG brasileiro que se constituiu os conceitos de povo brasileiro e de nação brasileira. A 3 de junho de 1964, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, legítimo sucessor do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília. Estavam à frente do projeto um grupo de pioneiros, todos amigos do peito ou seguidores de JK. Homens extraordinários, como o ministro Saulo Diniz, eleito primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Guido Mondim e o jornalista Dilson Cid Varela, Ari Cunha e o nosso acadêmico Adilson de Vasconcelos, que hoje completa 60 anos como nosso sócio acadêmico. Desde o início, Juscelino foi escolhido como nosso patrono e idealizador. Ainda parafraseando Shakespeare, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal foi feito da mesma matéria dos sonhos de JK, iniciados no Instituto Histórico e Geográfico de Brasília. A alma é a mesma, que saltou de um CNPJ e incorporou na outra. O Instituto Histórico do Distrito Federal
vem usufruindo da sorte de contar com presidentes e diretorias formada por homens e mulheres extremamente dinâmicos. O primeiro presidente, como já dito, Saulo Diniz, ex-deputado de Minas, que chegou a Brasília para ocupar o cargo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Saulo, que hoje será homenageado em memória, foi sucedido por Ernesto Silva, outro personagem maravilhoso da história de Brasília. Médico, coronel do Exército, desde 1953, secretário da Comissão de Localização da nova capital. Presidente da Comissão de Planejamento e Construção da Mudança da capital e primeiro diretor da nova CAP. Juntos, Saulo e Ernesto conseguiram materializar muitos sonhos arquitetados por JK. Foi do esforço deles que saiu a doação pelo governo do Distrito Federal do terreno onde mais tarde seria construída a sede do Instituto. Ernesto Silva foi sucedido em 1973 por Guido Mondim, outro personagem interessantíssimo, artista plástico com cerca de 4.000 obras, escoteiro, economista, cientista político, professor industrial, deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. Chegou em Brasília em 1959. Terminava seu mandato de senador quando foi chamado a se candidatar à presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Foi na gestão de Guido Mondim, sempre com a atuação de Saulo Diniz e Ernesto Silva, que foi construída a nossa sede. Em 1978, Mondim passou o bastão para o procurador Lourenço Tamanini e foi cuidar dos escoteiros até seu falecimento no ano 2000. Tamanini, outro pioneiro, cofundador do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, passou a presidência para o jornalista Adirson Vasconcelos, que passou para o carismático coronel Afonso Eliodoro, assessor de Juscelino desde os tempos de Minas Gerais. Em nosso longo processo, sempre em construção, destaco a professora e arquiteta Vera Ramos, que sucedeu Eliodoro e entregou o bastão para o professor e jurista Ronaldo Poletti, meu amigo de fé, e entregou o bastão para o professor Ronaldo Poletti, que hoje também está sendo homenageado em memória. Tenho muito orgulho de ter sido amigo de Afonso Eliodoro, de Vera, de Ronaldo, igualmente muito orgulho de estar dando continuidade ao trabalho dos três de consolidação do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, como instituição referência da nossa capital. Afinal, como escreveu o pensador Walter Benjamin, a estrada que nos leva ao futuro é a mesma que nos trouxe do passado. Quando há 2 anos fui convidado a me candidatar à presidência do Instituto, ao lado de um grupo de acadêmicos, criamos um plano de metas inspirado em JK. Esse plano continha 15 metas, como buscar o protagonismo político da instituição do Distrito Federal. Já atingimos quase todas elas no primeiro mandato. A meta número 1, a principal, que é a diversificar fontes financeiras, está sendo muito bem encaminhada, preste a ser atingida. Mas precisamos de aliança com alguns dos senhores aqui presentes para que as ideias se tornem realidade. Há uma lei desta Câmara Distrital, do qual o GDF precisa custear 90% das despesas do Instituto, como já faz com o Memorial JK. Por conta dessa determinação do secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, nosso aliado, desde quando ocupou uma cadeira de deputado distrital nesta casa. O convênio está próximo de ser assinado. Em outra frente, a deputada Paula Belmonte, também grande amiga do Instituto, conseguiu uma emenda parlamentar para a reforma do nosso museu. A emenda já está no orçamento, mas tem
ainda um bom caminho a ser percorrido. Muito obrigado, deputada Paulo Belmonte. De igual relevância, o deputado Tiago Manzoni, organizador dessa sessão solene, está encaminhando outra emenda para a reforma do nosso auditório e para a Feira do Livro do Instituto. Muito obrigado, deputado Manzoni. Registro ainda que o deputado Paulo Fernando, por sinal nosso acadêmico, destinou uma emenda federal para o arquivo público, cujo superintendente Alberto Ciliano também é nosso sócio acadêmico. Já temos um convênio com o Instituto com arquivo e, por esse meio, pretendemos limpar e catalogar nosso precioso acervo de documentos. Obrigado, deputado Paulo Fernando. Obrigado, Adalberto. Aproveito, quase no final, para agradecer a cada um dos nossos sócios acadêmicos e equipe de funcionários que vem construindo aquele projeto idealizado por JK e que vem sendo materializado por uma sucessão de homens, de mulheres extraordinários, como Saulo Diniz, Ronaldo Poletti, Vera Ramos. Em novembro deste ano, termino o meu primeiro mandato à frente do Instituto. Depois de muitas conversas com diretores e sócios, fui instado a me candidatar à reeleição. Espero que nossos confrades e confreiras avaliem esta diretoria merecedora de uma segunda gestão, obviamente com as renovações necessárias, sobretudo pelo plano de metas. Afinal, a estrada que nos leva ao futuro é a mesma que nos trouxe ao passado. Eu queria finalizar, agradecer a esta casa brasiliense, com nossos representantes aqui e no governo e no federal, tanto na Câmara como no Senado. São vocês, os nossos representantes perante o poder, que podem nos ajudar, que podem garantir a existência do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Precisamos de todos. Quero aqui, não posso deixar de mencionar o empresário Antônio Matias, do Grupo Gasol, que nos ajudou imensamente quando criou a biblioteca e nos deu uma manutenção com rampas, com tudo. É um brasiliense que se fez aqui, que fez fortuna com o seu trabalho e que nos ajuda. Quero agradecer a todos e, especialmente, a minha família, que tem me dado todo apoio para enfrentar mais esse desafio. Muito obrigado.